Glória a Deus. Vá se assentando. Essa é a última pregação do nosso acampamento. Porque depois do almoço já teremos a Santa Missa às 15 horas, diretamente do Pai das Misericórdias. Mas é a última pregação. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que nós estamos vivendo aqui. Desde quarta-feira, eu já vim pela Canção Nova de São Paulo, fazendo programas, fazendo convites, até chegar aqui. Tem muitas coisas por trás que vocês não imaginam, né? É o carinho dos câmeras, de quem está na técnica, de quem está no áudio, de equipe, de produtores, pessoas que vieram para ajudar, irmãos. É muita gente, muitas coisas. Então quero agradecer a Canção Nova por essa oportunidade. Quero agradecer você que veio do fundo do meu coração. Deus os pague por acreditar nessa obra, nessa história de 23 anos. Mais do que o Moisés, agora vocês viram o que é a nossa comunidade. Então quero agradecer você que está ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que acompanhou um pedaço, um dia, dois, ou está maratonando conosco desde a quinta-feira pela manhã. Deus vos pague. Para esse povo todo, vamos dar uma grande salva de palmas maravilhosa. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, 76. Eu não sei se você sabe, mas toda comunidade tem em si uma palavra fundante. A palavra fundante é um texto bíblico que norteia o chamado e a vocação daquela comunidade. E a nossa palavra fundante é Lucas 1, 76. Tanto é que é o texto bíblico que está aqui, no nosso sinal. Então está escrito aqui, Lucas 1, 76. Serás profeta do Altíssimo, ó menino. Essa é a nossa palavra fundante. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás um caminho para dar ao seu povo a conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu gostaria da sua atenção, nós não temos muito tempo para essa pregação, mas nós vamos fazer aqui um estudo bíblico. No capítulo 1, do Evangelho de São Lucas, basicamente todo o capítulo 1 é composto de dois cânticos, o Magnífica e o Benedictus. Volto a dizer, o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas basicamente só tem dois cânticos. O capítulo só existe para tratar dos dois cânticos. O Magnífica, você ouviu minha pregação na sexta-feira, é o cântico mais perfeito da Bíblia, onde a Virgem Maria cantou na casa de Isabel. Tem pedaços, fragmentos do cântico de Moisés, pedaços, fragmentos do cântico de Ana e pedaços e fragmentos de 14 salmos distintos. E o Benedictus, ou o bendito, quando depois de 9 meses, a boca de Zacarias, pai de João Batista, descolou, a Bíblia usa esse texto, a boca descolou e ele cantou esse cântico maravilhoso. O interessante é que se nós confrontarmos o Magnífica e o Benedicto, são dois bebês, duas histórias, as histórias se confrontam em duas expressões. Expressão número 1, geração. Diga comigo, geração. Não, horrível, horrível, horrível. Fala para quem está do seu lado, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, contém dois cantos, ou dois cânticos, o Magnífica e o Benedictus. Eles se confrontam em duas expressões. Expressão número 1, geração. Expressão número 2, misericórdia. Diga comigo. Bate no seu peito e fala, eu estou entendendo, Moisés. Os dois cânticos se confrontam em duas expressões. Fala para quem está do seu lado, geração
e misericórdia. Vamos aqui fazer um estudo rápido a respeito da primeira palavra, geração. Biblicamente falando, uma geração é composta de 3 etapas. Uma geração do passado, nós chamamos de árvore genealógica ou genealogia, ou seja, aqueles que têm o sobrenome da nossa família que nós não conhecemos mais, já morreram. Mas também é composta de uma geração presente, são aqueles que estão vivos ao meu derredor, mas também é composta de uma geração futura, são aqueles que levam o meu sobrenome que nem nasceram ainda. Deixa eu repetir, você vai repetir comigo. Biblicamente falando, então, uma geração é composta de 3 etapas ou 3 alicerces. Diga comigo, uma geração passada, uma geração presente e uma geração futura. Nossa base de estudo agora é Jesus e João Batista. Portanto, a geração antes de Jesus e João Batista era a geração passada, a geração deles, há 2000 anos atrás, era a geração presente, porque o discurso foi no presente, e a geração futura, 2000 anos se passaram, somos nós. O que dizer da geração passada? Gente, é a geração de Eva. Tanto é que no livro do Gênesis capítulo 6, Deus chegou a se arrepender de ter criado aquela geração ou aquele povo. E então nós reportamos, por exemplo, aos tempos de Noé. A situação era tão caótica, que Deus pediu que Noé construísse uma arca, que a família dele entrasse na arca e que pegasse 2 casais de animais para que meio que recriasse a humanidade, e o dilúvio varreu todos. Por quê? Porque aquela geração passada era uma geração pecaminosa. O que dizer, por exemplo, da geração de Sodoma e Gomorra? Não é possível falar aqui ao vivo as coisas que a Bíblia relata que acontecia em Sodoma e Gomorra. É coisas, como diz o ditado, que até Deus duvida. Tanto é que Deus mandou bolas de fogo e destruiu Sodoma, destruiu Gomorra. E quando você vai acompanhando aquela geração passada, aquela geração tinha juízes que se corromperam, tinha sacerdotes que se corromperam, profetas que falharam. Existem coisas no Antigo Testamento que, se você não tiver olhos espirituais, clínicos, discernimento para ler, você fica escandalizado. Por quê? Porque aquela geração do passado foi uma geração terrível. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado, a geração do passado foi uma geração terrível. Agora nós chegamos na geração presente. Diga comigo, daquele presente. Quando Jesus começou a pregar, ele viu que aquela geração era tão terrível, que ele disse, eu posso comparar vocês aos tempos de Noé. Ou seja, a geração presente é tão ruim quanto a do passado. A ponto de Jesus dizer em Mateus capítulo 11, o que farei com essa geração? Jesus falou, essa geração é como crianças na praça. A gente toca flauta, eles não dançam. A gente toca pandeiro, eles não se alegram. João Batista veio, não comia, não bebia, ele era filho de Belzebu. Jesus veio, comia e bebia, ele é comilão e beberrão. Eu não sei mais o que fazer com vocês. O que farei com essa geração? Diga para quem está do seu lado, a geração do presente era tanto quanto ruim quanto a geração do passado. Quem está entendendo meu raciocínio, diga amém. Você deve um pix para a Canção Nova. Eu estou estudando a Bíblia com você. Diga aleluia, que me ouve. Sacode quem está do seu lado, veja se está vivo, se já morreu. Deixa eu dizer de novo. A base do nosso raciocínio é a geração de Jesus. Diga amém. A do passado foi terrível. Diga terrível. A do presente, Jesus diz que também era tão ruim quanto a do passado. Diga amém. E o que dizer da geração futura, que é a nossa? Eu vou até ler. Ela é tão ruim que precisa ler. Fala para quem está do seu lado, ele agora vai falar da nossa geração.
que é a geração futura. Não precisa abrir sua Bíblia. Carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Vai chegar o dia em que os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes, ingratos, malvados, desalmados. Você sabe o que é desalmado? Os homens não terão mais alma, eles vão perder a racionalidade, eles vão viver como bichos. Os homens se tornarão desleais, caluniadores, devassos, cruéis. Eles vão matar sem culpa. Os homens se tornarão traidores, insolentes e orgulhosos. Gente, é muita coisa, deixa eu repetir de novo. Egoísta, avarenta, fanfarrão, soberbo, rebelde, ingrato, malvado, desalmado, desleal, caluniador, devasso, cruel, traidor, insolente e orgulhoso. O que a Bíblia está dizendo é que se a geração do passado era terrível, a ponto que Deus se arrependeu, a geração do presente também era terrível. Jesus comparou com a geração do passado, a geração do futuro. Essa geração aí é a pior geração a ser evangelizada da face da terra. Nós estamos falando de agora, 2025. Olha para quem está desse lado e fala: o que a gente vai fazer? E eu digo para você porque realmente tem tempos que a gente não sabe o que fazer. Se você fala manso, as pessoas dormem. Se você grita, grita demais. Você não sabe o que fazer. E nós estamos de uma geração onde as pessoas não conseguem fazer o básico. Como é que nós vamos falar de instâncias espirituais? Como é que nós vamos falar de mística, São João da Cruz, Teresa d'Ávila? Como é que nós vamos falar de estigma, corpos incorruptos? Como é que nós vamos falar de arrebatamento no espírito? Como é que nós vamos falar de mistério se as pessoas não conseguem fazer o básico? Elas não conseguem tomar banho, não conseguem escovar dente, elas não conseguem ter uma agenda, elas não conseguem sentar numa cadeira só, elas não conseguem dar uma seta, elas não conseguem conversar com a esposa e com o filho, elas não conseguem nem o natural. Como é que nós migraremos para o sobrenatural? O que faremos? Você vê um elevador que cabe 5 pessoas, as que estão fora não conseguem entrar, porque as que estão dentro não conseguem sair. Fica uma briga entre quem sai e quem entra. A gente não consegue entender que quem está dentro tem que sair para quem está fora entrar. A gente não consegue entender isso num elevador, não consegue entender isso no metrô. A gente não consegue entender que quem chega atrasado numa pregação tem que sentar lá atrás. Você não pode vir e todo mundo olhando para você sentar na frente. Você sentou atrasado. Isso é óbvio, é óbvio. Você está achando exagerado? Nós temos recebido pedido de casais que diz: Moisés, meu marido não toma banho. Como é que nós vamos falar de um casal que reza junto? De um homem que não faz a barba, de uma mulher que não depila? A gente não consegue fazer o óbvio. Hoje as minhas filhas têm 19 anos. Mas quantas vezes criança chorava, o que a gente faz? Vai para a porta da igreja. Quantas vezes um vinha olhar as crianças para o outro entrar e comungar, para o outro vir com a comunhão na boca, olhar as crianças na porta, para o outro ir comungar. Para quê? Porque é local público, você não pode deixar a criança incomodar as outras pessoas. Mas não, hoje os meninos estão subindo, tem menino já subindo no padre, e o pai está assim. Nós não conseguimos fazer o óbvio, o básico, o natural, o humano, o terreno. Como é que nós vamos falar para essa geração de convívio dos eleitos?
Fala para quem está do seu lado, o que faremos com essa geração? E agora a gente pode teletransportar. Se a gente partir com base de que agora a nossa geração ruim seja o nosso presente, porque nós não vivemos na época de Jesus, diga amém? Imagina a futura. Fala para quem está do seu lado, volta logo Deus, volta logo Deus, volta, por favor, nos ajuda Deus. Porque se ainda há fé, religião, se nós ainda entendemos um pouquinho sobre família, ética, valores morais, psíquicos, socioeconômicos, se nós ainda temos uma base, porque nós que já estamos ficando velhos, ainda temos um pai da roça, uma avó rezadeira. Agora, essa geração atual podre vai gerar geração futura. O que vamos fazer nessa terra? Agora eu entendo a carta aos Hebreus, capítulo 11, da famosa galeria dos heróis, onde vai citando o nome de homens e mulheres de Deus e termina o raciocínio assim, você vai aplaudir no final. O raciocínio termina assim, e é por isso que Deus os arrebatou, porque o mundo já não era digno da presença dele sobre a terra. Parece ser loucura o que eu vou falar, mas é com plena maturidade, pleno profetismo. Diga aleluia quem quer receber. Vai chegar um momento que Deus vai começar a recolher os santos que estão sobre a terra, porque vai chegar um momento que a terra não é mais digna desses santos pisando nessa terra. Se você ficar sabendo amanhã que eu morri, não fica triste não. O mundo não era mais digno da minha presença aqui. Sacode quem está do seu lado e fala, vamos para cima, vamos para cima, vamos. Sacode! Vamos para cima. Eu estou dizendo isso e olha que eu nem preparei isso aqui agora, que eu acabei de falar. Me veio aqui agora. Porque ainda temos um estereótipo estranho a respeito da morte. Nossa, mas era tão boa, mas nem tinha ordenado ainda, mas tinha acabado de entrar para uma comunidade, mas nossa, tinha um futuro pela frente, mas cantava tão bem, Deus ainda tinha tanto para usar essa pessoa. Por quê? Porque a gente fica tipo, por que os justos? Por que gente talentosas estão morrendo? Você acabou de receber a resposta. O mundo não será mais digno da presença de muitos de nós vivendo aqui. Nós não aguentaremos isso aqui. Deus vai começar a recolher gente boa. Porque o mundo já não é digno mais dessas pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala, você está entendendo o que ele está falando ou você morreu? Diga comigo, eu estou entendendo tudo, Moisés. Muito obrigado por esse discurso. A geração do passado é terrível. A do presente tão terrível quanto. A do futuro não tem nem palavras. E a do meu futuro piorou mais ainda. Só que no confronto dos dois cânticos, Magnífica e Benedicto, não aparece só as palavras geração, também aparece a palavra, a expressão misericórdia. É o texto 2, palavra 2, expressão 2. Pergunta para quem está do seu lado, o que é misericórdia? Nós podemos traduzir misericórdia do hebraico, do aramaico, do grego, eu escolhi traduzir só do latim. O que é misericórdia? É quando você rebaixa até o nível do outro, percebe que o nível do outro está muito baixo. E nós estamos vivendo tempos onde o nível está muito baixo. Eu acabei de falar que as pessoas não conseguem fazer o óbvio, elas não conseguem pentear o cabelo. Elas não conseguem ficar acordadas numa pregação. Elas podem levantar, lavar o rosto, ela pode ficar correndo para não dormir, mas ela prefere dormir. Ela não consegue lutar contra um sono, imagina contra o diabo.
Então o nível está muito baixo. Então misericórdia é rebaixar no nível de quem está muito baixo, diga aleluia. E resgatar essa pessoa e colocá-la pelo menos no nível no qual eu já cheguei. Pode aplaudir, pode aplaudir. Isso é misericórdia. Aqui você já entende que o discurso de misericórdia atual, ele é equivocadíssimo. Porque tem que amar, porque tem que acolher, tem que aceitar. E você vai fazendo aquele jogo político, aquele politicamente correto. Não fala não, tá tudo certo, estamos juntos, todo mundo vai para o céu. Isso não tem nada a ver com misericórdia. Misericórdia é, eu vejo que o outro está num nível tão baixo, que eu vou até a baixeza do outro, resgato o outro e levanto ele pelo menos no nível no qual eu já estou, para junto com ele nós chegarmos no alto nível. Foi isso que Jesus fez por nós, desceu na sua glória, veio na nossa baixeza, restaurou o nosso baixo nível, nos levantou na dignidade de filho e disse: eu vou para o céu, e eu vou preparar uma casa para vocês, e eu volto para buscar vocês. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou morreu também? Portanto, como é que a misericórdia vai chegar nas gerações? Passado, presente e futuro. A gente vai ter que rebaixar. Porque a gente vai ter que rebaixar, aparece esse garoto aqui. Pergunta para quem está do seu lado: o que tem a ver João Batista com misericórdia? Eu não sei se você sabe, já sabe, estou contando de novo, diga aleluia. Que na anunciação de Gabriel a Zacarias, que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida, Deus pediu que Gabriel desse a Zacarias um recado: por 9 meses você vai ficar mudo. Fala para quem está do seu lado: eu achei meio covardia. Eu achei covardia. O cara está velho, a mulher é velha, ela é estéril, os dois eram santos. Tudo que o menino queria, que o homem queria, era um filho. Agora a mulher fica grávida e você tem que ficar 9 meses de boca fechada. Você não pode dar nenhum glória. Não pode ficar. Nenhum glória Zacarias não podia dar. Só que o menino nasceu. Diga amém. Na cultura judaica, quem dá o nome para o filho? O pai. Só que o pai está mudo. Fala para quem está do seu lado: você gostaria de dar um nome diferente para ele, talvez? E então a multidão, a casa cheia. Vamos saber o nome. Zacarias, qual é o nome? Escreve numa tabuinha. Ele escreveu: João é o seu nome. Imediatamente todo mundo falou: ah, mas não tem João na família, você quebrou a cultura. Não estou entendendo. Nesse momento a boca de Zacarias descolou e ele começou a cantar o Benedicto. E quando ele começa a cantar o Benedicto, ele diz: vocês não sabem de nada, João é o seu nome. Por quê? Porque João em hebraico é Yohanan, que significa Deus teve misericórdia. A misericórdia de Deus veio na terra. Se a misericórdia precisa atingir as 3 gerações, passado, presente e futuro, precisa começar um processo. E se João Batista está preparando o povo bem disposto, ele está rebaixando ao baixo nível, ele está ali desembolando o meio de campo. Então a obra da misericórdia precisa começar. João tem misericórdia no nome. Moisés, mas eu não vi ele amar ninguém, eu não vi ele acolher ninguém, eu não vi ele abraçar ninguém. O tempo inteiro ele está batendo, porque o Papa Bento XVI diz que não há misericórdia sem verdade. Misericórdia não é estamos juntos, misericórdia é você está errado. Tanto que eu te amo que eu digo, você está errado. E o interessante é que quanto mais João Batista bate, mais o povo fica louco com ele. Por quê? Porque
enquanto ele fala a verdade, o povo vai se sentindo amado. Por quê? Porque há 400 anos ninguém fala a verdade. Quando chega alguém falando a verdade, o povo se apaixona, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade vos libertará. João começa pregando para 2, começa pregando para 3, João começa pregando, e ele está pregando, daqui a pouco ele tem quase que uma empresa de batizar pessoas. São 200 ajudantes batizando 5.000 pessoas por dia. E que paixão é esse para um cara que parece um homem das cavernas, cabeludo, barbudo, come gafanhoto e mel, usa pele de carneiro, só faltou um tacape na mão para dizer uga bonga, uga bonga. Chamava todo mundo de raça de víbora. Todo mundo fala assim: nossa, para que você fala criar vergonha na sua cara? Eu não precisa. Criar vergonha na sua cara te incomoda? João Batista chamava o povo de cobra. Imagina eu pregando e dizendo: bando de cobra. Eu não sou cobra não. João Batista chamava todo mundo de cobra. Só que ninguém ia embora dizendo: não gostei do que ele falou. A pessoa ia embora mudada e trazia mais um. Quando João Batista termina o seu ministério, Israel está bombando de gente querendo ouvir o cara que bate na gente, e a gente se sente amado. Por quê? Porque ele tinha misericórdia no nome. Não tenha medo de falar a verdade. Porque se você for o nome da misericórdia, entranhado da misericórdia, se houver um desejo sincero no teu coração de rebaixar ao nível das pessoas, elas vão entender que a sua verdade é para libertá-las. Você ama tanto que você não quer ver elas nesse nível, e então vai acontecer uma obra de resgate. Saia daqui hoje determinado: a partir de agora não tem mais conciliações, não tem mais concessões, não tem mais jogo de culpado e comadre, não tem mais politicamente correto. Agora tem verdade, e se há verdade, a misericórdia vai restaurar essa geração, e a outra geração, e a outra geração, e a outra geração. Diga para quem está do seu lado: esse tal de João Batista é o cara, esse menino. Aqui eu posso dar um testemunho de nós. Claro que talvez você conhecia o Moisés pregador e não conhecia a minha obra. A minha obra é muito melhor que eu. Tanto é que se na minha falta hoje, a obra continua. Continua, é maior que eu. Mas existem algumas coisas que é própria de quem está na estrada. Nem todos os meus irmãos estão na estrada. Aí você faz uma pregação, quando acaba a pregação, a pessoa fala: não gostei. Por que você não gostou? Porque você não falou: vou bater na sua cara. As pessoas sentem faltas quando João Batista não chamava elas de cobra, de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? As pessoas sentiram falta dele citar que o machado estava na raiz e ia cortar que não desse fruto. Que loucura é essa, que a pessoa sente falta de alguém xingá-la? Porque na verdade a verdade liberta, mas muito mais que isso. João era esquisito, mas as pessoas sabiam que aquilo era a vocação dele. Quanto mais ele batia, mais as pessoas se apaixonavam. Verdade ou não é? É isso que vocês sentem por nós. Moisés, eu estou com a cara queimando, mas eu estou apaixonado. É igual mulher de malandro, apanha e gosta. Quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas que dizem: por favor, não pare de bater a toalhinha. Essa toalhinha libertou meu casamento, libertou meu marido. Imagina um cara que tem 20 anos que não vai numa igreja. Esse cara, por que cargas d'água? Não sei. Escuta uma pregação minha e eu tô: deixa eu bater câmera, bota aqui. E eu dizendo: vamos, filha, vira homem, meu filho. E o marido começa a chorar, e o marido vai sendo liberta. A misericórdia está entrando pela verdade. A misericórdia vai entrando pela verdade. Aquilo que o traficante faz com os jovens, aquilo que as amantes fazem com os maridos, os profetas fazem pela verdade. A misericórdia entra, a misericórdia. Viva João Batista! E é por isso que com 5 minutos eu xingo você aplaude e ainda compra o meu livro. Que explicação é essa?
João é o seu nome. O que significa João em hebraico? Yohanan. O que é Yohanan? Yohanan é misericórdia. O processo do resgate da geração, a partir da misericórdia, começa aqui. É porque a gente olha tudo natural, né? Um pai muda, uma plaquinha, João. Não é o nome dos parentes. Mas tá bom, vai João mesmo. Põe João Rocha. João Rocha. Não. Olha para quem está do seu lado, profeticamente, fecha a cara e diga para essa pessoa assim: João é o seu nome. O que significa João? Yohanan, em hebraico, o que significa João? Deus teve misericórdia, ou misericórdia de Deus, ou a misericórdia chegou. É isso que você vai fazer quando sair daqui. Eu não sei você, mas nós vamos salvar essa geração. Como faremos isso? Não sei muito bem não, mas nós faremos. Não, mas é claro que é saber, mas é só rezar. Não, rezar já tem muita gente rezando e a geração continua horrível. Não é só rezar. Não é só fazer retiro, porque tem gente que escuta 9 pregações e não muda nada. Eu não tenho a receita pronta. Mas eu sei quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos o nome da misericórdia. Se não tem tu, vai tu mesmo. É o que temos para hoje. Fala para quem está do seu lado, João é o seu nome. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu estou inflamando seu coração. Você vai voltar para casa doido. O que você vai fazer com isso tudo? Que Deus tenha compaixão da sua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés, já que todas as gerações eram terríveis, a gente vai conseguir mais ou menos o quê? Salvar o pouco que ainda é possível salvar. As mensagens de Nossa Senhora tratam uma expressão interessante chamada de pequeno resto. Nós salvaremos um pequeno resto. Vamos conseguir salvar todo mundo? Não. Vamos conseguir salvar a maioria? Não. Vamos conseguir salvar pelo menos a metade? Não vamos. Nós vamos entrar pelo um pequeno resto. Quem falou isso? Jesus. Entrai pela porta estreita, porque poucos vão conseguir passar por ela. E larga é o caminho ou a porta da perdição. É como se numa matemática absurda, 70% das pessoas fossem se perder e só 30% se salvar. Mas esse pequeno resto está à espera de um João Batista. E nós estamos aqui. Você está aqui. Existe um povo à sua espera. Amém? Fala para quem está do seu lado, filhinho, João é o seu nome. Não, faz um negócio bem bonitinho, faz bem bonitinho. Nós ainda temos tempo. Finge que você está escrevendo uma plaquinha aí, põe assim, João. Olha para quem está do seu lado e fala, ó, João é o seu nome, filho. Vai, pega aí, pega uma Bíblia, um papel higiênico, qualquer coisa. Pega um celular, finge que você está escrevendo. Finge agora que você é o Zacarias. Anota. E olha para quem está do seu lado e fala, João é o seu nome, filho. Quem já está tomando posse disso, vai glorificando. Vai glorificando. Olha lá a plaquinha bonitinha. João é o seu nome. Boa. E o que João faz? Isso. Lembra da minha pregação de ontem? Ele começa pregando na cidade, resgata ali em torno do templo e dentro do templo. Depois ele vai para o Jordão pegar a tranqueirada que tinha na beira do rio.
Ele vai resgatando o pouco que dá dentro e o pouco que dá fora. O pouco que está dentro da igreja e o pouco que está fora da igreja. Porque dentro da igreja também tem gente vivendo um nível baixo. Quem falou isso? O Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, no ano 2000. Ele falou que nós precisávamos evangelizar os batizados. O Papa Francisco chegou a citar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o jovem rico, dizendo que há muitos jovens ricos dentro da igreja que já observam os mandamentos, mas não conhecem Jesus Cristo, que eles também precisavam ser misericordiados. Papa Francisco transformou misericórdia em verbo. Ele disse que nós precisamos misericordiar as pessoas. E para dizer que dentro da igreja, dentro do templo, ao redor das grandes sedes, tem gente precisando de ajuda. Ele citou o jovem rico, que já era da igreja, mas tinha um vazio existencial dentro dele. Mas depois João vai para o Rio Jordão e ele vai pegar tudo que está acontecendo ali. Na prostituição, os órfãos, as viúvas, os vendilhões, os mascates, o lugar dos negócios, os pedintes, os leprosos. E ali o Papa Francisco citou Lucas 15, o filho pródigo, dizendo que na lama, no lamaçal do mundo, fora da igreja, também tem um povo precisando ser misericordiado. Gente, deixa eu falar, não crie grandes expectativas. Se chegar hoje 10 dependentes químicos na nossa fazenda, Moisés, quanto é o índice de recuperação? Meio. É só a metade de 1 a cada 10. Mas que seja só meio. Porque o sangue de Cristo valeu a humanidade inteira. E se Jesus tivesse que morrer para um só, para meio, ele morreria. Então nós gastaremos a nossa vida por causa de meio. Fala para quem está do seu lado, se for meia pessoa, vale a sua vida inteira. João Batista sai de cena e chega quem? Jesus. Eu volto ao Papa Francisco de novo. 2015, ano extraordinário. O ordinário é agora, o ano da esperança. A cada 25 anos o jubileu. O extraordinário foi em 2015, que foi o ano da misericórdia, e o Papa Francisco lançou uma bula chamada Misericórdia Vultus, dizendo que Jesus era o rosto da misericórdia. João Batista era o nome, e Jesus era o rosto, a face, a sagrada face da misericórdia. Então percebe que João Batista vem com a missão de começar o processo salvífico das gerações, passado, presente e futuro. Ele vai desembolando ali entre misericórdia e verdade, ele vai batendo, o povo vai se apaixonando, ele vai batizando, ele vai desembolando, depois o nome da misericórdia sai e entra a face da misericórdia. E Jesus é a misericórdia encarnada. Gente, eu estou dizendo que a gente vai ter que ter muita paciência. Eu estou dizendo que a gente vai ter que aceitar rebaixar no nível de muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Eu fico muito preocupado com algumas lives que acontecem na internet. Tem gente que não tem capacidade intelectual de escutar alguns assuntos. Essas pessoas escutam esses assuntos e começam a patinar na vida espiritual, começam a brigar dentro de casa, começam a dar trabalho na paróquia. Por quê? Porque existem assuntos que não são para todas as pessoas. Nós precisamos rebaixar até a baixeza da pessoa e dar para elas alimentos de acordo com a realidade delas. Existem pregações que não podem ser feitas ao léu, porque o nível das pessoas, desculpe, isso não é julgamento, isso é uma constatação, o nível é tão baixo que elas não conseguem absorver aquele conteúdo. Então é como você dá muita comida para um pintinho, ele vai intoxicar, ele vai morrer de tanta comida. Por isso que o apóstolo Paulo falou: irmão, eu vim aqui preparado para fazer grandes pregações, mas vocês não estão acostumados com alimento sólido, eu vou dar leitinho mesmo para eu não matar vocês. Isso é discernimento, gente. Aplaude, isso é discernimento. Eu não vou conseguir corrigir essas coisas, eu não mando na vida de ninguém, mas um desabafo eu posso fazer. Tem muitos conteúdos sendo lançados fora da realidade da pessoa. Ela não consegue absorver. Eu não posso pregar numa roça com gente semi-analfabeta e falar sobre a suma teológica.
Não, eu preciso fazer igual Jesus. O nome disso é inculturação, que falava da semente, da terra, do arado, do gradio, da junta de boi. Jesus era a misericórdia encarnada, ele descia na realidade. No templo ele falava de gasofilácio, falava de dízimo, falava de dinheiro. No templo ele falava de culto, falava de latria. E na roça ele falava de campo, de trigo, de semente, de grade, de semear entre lágrimas, colher com alegria. Jesus é uma misericórdia encarnadíssima na baixeza das pessoas. Você está me ouvindo ou não? 3 pessoas estão ouvindo, o resto morreu. Já me arrependi de ter feito a pregação também. Já. Devia ter falado para você, Deus te ama e está tudo certo, e todo mundo vai para o céu, e não tem inferno, demônio é coisa social. Eu devia ter vacalhado com tudo. Queridos, eu quero finalizar o restante da minha pregação em comunidade. Eu queria que os meus irmãos de comunidade viessem aqui, estar comigo. Rapidão, todos os que têm voto, que usam cruz. Também os filhos dos membros, Benjamin, vem cá, Juan, Emanuele, uma das minhas filhas, por causa de prova na faculdade, não pôde estar, só veio uma. Mas minha esposa está aqui. Isso, venham aqui, vamos juntar todo mundo aqui, bem nesse meio aqui. Pegar minha toalhinha que eu estou suando aqui. Isso. Eu disse para vocês ontem que o Danilo e a Poliana foram para um velório, mas acabaram de voltar, estão aqui já. Danilo e Poliana, os abençoe. Foram. A gente é feito disso. É alguém que o pai falece no meio do acampamento, um ônibus na madrugada bateu no meu carro na porta do hotel. É assim que a gente... E está tudo certíssimo. Está tudo certíssimo. Eu queria dizer para vocês que nós somos aquela grande comunidade, é nós aqui. A gente passa coleta, subia, limpa banco, prega, ora, dirige. Somos apenas nós. Há 23 anos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que um dia fizeram parte dessa obra, hoje não fazem mais. Mas nós chegamos aqui e nós sabemos quem somos. Eu queria que você enxergasse aqui nesse palco uma tabuinha escrito João é o nome deles. Nós vamos misericordiar essa geração. Nós vamos. Nós vamos. Só que agora, eu quero me unir a vocês, porque agora somos, como é que o português do Eduardo ontem, Joões Batistas? Não existe na língua portuguesa, mas a gente está colocando plural em nome próprio. Fala para quem está do seu lado, é nós. Ó, junto com vocês, junto conosco, aí já não é mais um João, agora somos milhares de João. Eu quero chamar aqui pessoas que não são da comunidade, mas que vem aqui também. O padre Anderson Guerra está aqui. Danusa, comunidade Mariana Resgate de Alfenas, veio rezar conosco. Os meninos que ajudaram na comunicação, vem aqui. O Sandro, vem aí também, isso, vem. Meninos que ajudaram na comunicação, fotografia, filmagem, vem, gente. Os meninos que ajudaram na alimentação, na logística. Vem, meninos, vem. Boa. Isso. Isso. Gente, eu disse ontem na noite oracional que nós não temos cantores e nem musicistas. 23 anos, não tem um músico. Músico, eu sei que está me ouvindo, quer vir embora para a minha comunidade, eu te aceito. Mas a palavra que Deus me deu sobre a
diversidade dos carismas no corpo de Cristo. Vem aqui também os meus irmãos, podem aplaudir, a banda está junto conosco também. Isso, vem. Pode tomar posse aí. Vem aqui, isso. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma música que ficou marcada aqui, nesse palco, na boca do Padre Jonas. Nós vamos cantar. Nós somos agora um time de profetas. Levanta sua mão direita e fala: eu faço parte desse negócio também. Dá um abraço quem está na sua de esquerda, na sua direita. Diz: eu faço parte desse projeto de misericórdia, de geração. Isso. Levante seus braços. Vamos cantar, meninos, juntos.